Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 14 de maio. Seja bem-vindo a este canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever, ativar as notificações, deixar o like para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Às 10 horas da manhã temos um jogo muito interessante e muito complexo aqui na Inglaterra. O Everton recebe o City, o líder da competição. O Everton que esteve dentro da zona de rebaixamento e agora está fora da zona de rebaixamento com a goleada que aplicou fora de casa para cima do Brighton, uma goleada inesperada. O Brighton, um dos melhores times da competição, tem uma excelente campanha, muito bem treinado pelo De Zerbi, e o Everton simplesmente não tomou conhecimento. Fez o que quis com o Brighton fora de casa, enfrenta o Manchester City, hoje líder da competição, um jogo a menos do que o Arsenal, porém com uma tarefa complicada no meio da semana, quarta-feira, que vai ser fazer o segundo jogo da semifinal contra o Real Madrid. Primeiro jogo 1-1, gol do Vini Júnior fora da área, um golaço, e também um golaço do De Bruyne também num chute de fora da área. Isso significa que o City muito provavelmente deve poupar alguns jogadores e, se não poupar ninguém, deve entrar com a atenção um pouco dividida, tá? Olhando a situação das duas equipes na tabela, uma vitória, obviamente, para quem for o vencedor, seria excepcional, porque o City abriria 4 pontos para a equipe do Arsenal e o Everton abriria 5 pontos em relação ao primeiro aqui da zona de rebaixamento, que é o Leicester. Isso seria o mundo ideal para cada equipe. Porém, um empate ela pode ter sabor de derrota para um e sabor de vitória para outro. São interpretações diferentes. O City, se empatar, ele iria a 35 jogos e 83 pontos. Pensando, obviamente, que o Arsenal vai jogar meio-dia e meia. Já vou falar do Arsenal aqui. Então, naquele momento de empate, o City se manteria ali com 2 pontos na frente, porém o Arsenal poderia tomar a liderança se vencer o Brighton, pelo menos momentaneamente, já que o Arsenal passaria para 36 jogos e ficaria com um jogo a mais, tá? Então, para o City, o empate é ruim, porque ele perderia a liderança, e pensando nos próximos jogos que o City vai ter, que é um confronto contra o Chelsea e depois um confronto com o Brighton fora de casa, por mais que o próprio Everton tenha vencido o Brighton fora de casa também, são confrontos complicados. Então eu não vejo o empate sendo um bom resultado para o City. Agora, uma situação de empate para o Everton não seria tão ruim, não seria o fim do mundo. Por quê? O Everton chegaria a 33 pontos, abriria 3 do Leicester e do Leeds. Obviamente poderia ser ultrapassado nessa rodada, porém os próximos 2 jogos do Everton são contra Wolverhampton e Bournemouth, que estão de férias praticamente. Então são adversários talvez um pouco mais acessíveis para o Everton tentar buscar essa fuga do rebaixamento. Sem falar que a maioria das equipes que estão ali embaixo lutando contra o rebaixamento perderam para o City. Então se o Everton conseguisse somar ponto, não é uma situação ideal, mas também não seria uma catástrofe. Então eu vejo hoje um empate sendo pior para o City, mas não tão ruim assim para a equipe do Everton. Eu tô comentando de empate porque a gente tem que lembrar que nos momentos finais das competições vira meio que uma partida de xadrez. Em alguns momentos as equipes se expõem demais, outras nem tanto, né? Então o Everton pode agir um pouco mais com a cabeça, principalmente depois de ter goleado a equipe do Brighton. Utilizando o PDF de apoio, a gente só confirma que o City é muito superior, tanto no número de vitórias, o dobro, o número de vezes que saiu na frente do placar, também praticamente o dobro, falha menos em marcar do que o adversário, fica quase a mesma quantidade de jogos sem sofrer gol do que o adversário, porém toma menos gols, né? Obviamente a defesa do Everton é pior. No primeiro tempo eu tenho uma superioridade do City, mas não é algo assim tão discrepante ao ponto de crucificar o Everton, né? São menos gols marcados, mais gols sofridos por parte do Everton, tem menos vitórias, mais derrotas, mas mesmo assim não é assim uma distância tão grande. No segundo tempo também, eu continuo tendo uma superioridade do City, mas eu não consigo dizer assim que é um abismo, né? Onde o Everton, por exemplo, seria inteiramente dominado, não conseguiria produzir nada. Eu sei da capacidade do City, mas não é assim tão a mais fora de casa comparado pelo menos ao Everton, porque os números de derrotas do adversário sobem, mas a sua também, os números de gols marcados da sua equipe sobe, mas a do seu adversário também. Então eu acho que fica mais ou menos assim cravado de que é superior, mas não é assim também uma
discrepância gigantesca. Para você que é trader, independente se o City entrar com um time titular ou um time misto, é muito provável que ele mantenha a sua característica de propor jogo, posse de bola ofensiva. Não acho que isso vá mudar, então você pode sim ter uma opção aqui para trabalhar esse back City no primeiro tempo, desde que eu tenha um mínimo de superioridade. Toma um pouco de cuidado porque o Everton tem um excelente contra-ataque e já mostrou isso contra o Brighton no jogo passado, e também tem uma excepcional bola aérea, principalmente os escanteios, tá? Então, se tiver a favor do City e os contra-ataques do Everton começarem a ser algo frequente, recorrente, eu te indico fechar a sua posição, rever sua posição, assim como eu tomaria um pouco de cuidado para comprar bolas aéreas do Everton contra a posição. Tá bom? Se você é Panther, por mais que eu acredite numa vitória do City, eu imagino um Everton talvez pensando que essa possibilidade de empate pode não ser tão ruim. É óbvio que quem joga para empatar geralmente perde. Não acho que o Everton vai ficar o tempo todo se defendendo. Quando puder contra-atacar, deve o fazer. Mas acredito que o Everton pode tentar dificultar mais a vida do City em relação à criação do que tentar jogar para cima de peito aberto, como jogou contra o Brighton. Nem sempre vai conseguir golear o favorito com odd baixa, como fez contra o Brighton, tá? Então acho que o Everton vai jogar um pouco mais com a cabeça por aqui. Isso significa que o City pode ter mais dificuldade. Então, se você quer trabalhar a favor do City, espera essa cotação melhorar um pouco, talvez pegar essa cotação no segundo tempo, lembrando que a necessidade do City também é alta, tá? O City pode perder a liderança, pelo menos nessa rodada, mesmo o Arsenal tendo um jogo a mais, mas isso bota pressão porque os jogos depois, né, o Chelsea e o Brighton não são adversários fáceis para o City recuperar de volta essa liderança, tá bom? Então, acho que o City pode ter mais dificuldade e você poderia pegar essa odd mais alta se quiser trabalhar aqui com a vitória do City. Eu não vou te indicar mercado de gols no pré-live, porque imaginando que o Everton pode jogar mais recuado e o City pode ter mais dificuldade de marcar, eu posso ter um primeiro gol da partida demorando um pouco mais a sair, isso pode dificultar um pouco as coisas. Então, se você quiser trabalhar a favor do over 1,5, por exemplo, que é um placar talvez um pouco mais seguro, também te aconselho fazer no live. E dado a complexidade que pode ser esse confronto, um City com um time misto, o Everton pensando em pontuar, eu não duvido que a gente possa ter um under 3,5. Eu não gosto de trabalhar under, eu não vou colocar dinheiro nessa aposta, mas só em cima do contexto analisado, um empate não é ruim para o Everton, mas é ruim para o City. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que pensar no Real Madrid quarta-feira. Ao mesmo tempo, eu não posso me expor tanto ou cansar tanto alguns titulares, porque eu tenho o jogo do Real Madrid. O Everton, se conseguir segurar o empate ou se fizer o primeiro gol, talvez se feche e não busque tanto contra-ataque. Então eu não sei, realmente o mercado acredita que a gente não vai ter 4 gols por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, só tivemos o over 3,5 em uma situação, então pode ser que esse under 3,5 tenha valor, tá? Principalmente se o City entrar misto, mas aí depende muito do comportamento do Everton. Se você nos primeiros minutos identificar um Everton de peito aberto, querendo vencer, motivado em casa, como fez fora de casa contra o Brighton, aí esquece. Aí mercado de under aqui seria um tiro no pé. Agora, um Everton recuado, composto, compactado, talvez. Eu não gosto, tá? Mas talvez a gente possa ter valor nesse under 3,5 aqui. Ao 12h30, depois do jogo do City com o Everton, eu tenho o início do jogo do Arsenal com o Brighton. O Arsenal, segundo colocado, contra o Brighton, que nesse momento ocupa a 7ª colocação. O Brighton ainda tem chance de disputar a Europa League, tá a 2 pontos do Tottenham. Eu acho que é o adversário que ele tem que mirar, tá? O Tottenham pode acabar vacilando no final e perdendo essa vaga na Europa League, e acho que o Brighton tá... Assim, se fizer o que vem fazendo, mesmo com a última derrota acachapante para o Everton, pode buscar essa vaga. O grande problema é que o Brighton enfrenta tanto o Arsenal nessa rodada, quanto o City na última rodada. E o City muito provavelmente ainda precisando vencer. Então não vai ser fácil. Precisa mostrar um pouquinho mais. Essa derrota para o Everton talvez custe um pouco caro, mas ainda é uma possibilidade buscar essa vaga aqui. Já o Arsenal sonha com o título. Imaginando que o City tenha que se focar no Real Madrid na quarta-feira, ele pode se complicar contra o time do Everton. Neste momento que eu tô gravando, pode ser que o jogo do City já esteja até acontecendo, você tá assistindo aí, e o City esteja goleando, tudo bem, né? Normal, não vai ser nada além do que era esperado um time favorito vencer. Mas caso o City se complique, o Arsenal tem esse confronto muito difícil contra o Brighton e depois pega um Force, que briga hoje contra o rebaixamento, mesmo sendo um confronto fora de casa pro Arsenal, porque eu sei que o Force em casa é muito difícil de bater, é uma possibilidade, e depois pega o Wolverhampton de férias, no jogo decisivo, né? Então, ainda existe a possibilidade do Arsenal ser campeão. Então, o Arsenal não pode vacilar. Então, nós também temos aqui duas equipes que brigam por alguma coisa. Eu não posso ter conformismo por aqui, não posso ter equipe jogando de qualquer maneira. Muito provavelmente o Brighton vai vir tão concentrado contra o Arsenal, principalmente por ter perdido o último jogo, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Arsenal vence mais dentro de casa, mas não sai tanto na frente do placar. É uma equipe que não tem, assim,
assim, por mais que tenha iniciativa com a posse, não tem saído tanto na frente ao longo da competição. Então vence mais que o adversário, mas sai menos na frente. Isso, obviamente, vai complicar um pouco a nossa vida na leitura, na questão de match odd, tá? As duas equipes falham pouquíssimo em marcar e também ficam poucos jogos sem sofrer gol. Então são equipes que conseguem produzir gol, mas que também conseguem sofrer. Isso significa que o ambas marcam das duas equipes são elevados, tá? A probabilidade de acontecer é bem alta. O time do Arsenal marcou bem mais gols dentro de casa do que o Brighton fora, mas as equipes sofrem quase a mesma quantidade de gols. Para um time que liderou tanto a competição, tomar mais do que 1.2 gols dentro de casa não é legal. Mas talvez seja por isso que o Arsenal não conseguiu segurar a liderança, pelo menos até nesse momento. O Arsenal vence mais o primeiro tempo, porém perde um pouco mais também. Em relação ao número de gols sofridos e marcados, é muito parecido. Eu não consigo comprar a ideia de que o Arsenal é superior no primeiro tempo só porque ele vence um pouco mais. Eu acho que é um primeiro tempo extremamente parelho. O segundo tempo eu já tenho características para afirmar que o Arsenal é um pouco superior, porque ele vence o dobro, ele perde a metade, vamos dizer assim. Ele marca o dobro de gols, mas ele também sofre a mesma quantidade. Aqui é o grande problema, é onde o Arsenal se extrapola. Ele sofre muito gol, principalmente no segundo tempo. Então ele tem que melhorar esse tipo de coisa. O Brighton, por mais que marque também bastante gols, marca metade do que o adversário e continua sofrendo bastante. Se você é trader, talvez seja um jogo dificílimo de leitura, porque eu tenho um Brighton muito veloz, podendo contra-atacar de maneira muito rápida, muito perigosa. Então por mais que a gente tenha o Arsenal controlando a bola, com linha avançada, sempre vai ser uma situação com um risco mais elevado. Então toma cuidado, se for trabalhar esse jogo, muito foco por aqui. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória do Arsenal, acho que são duas equipes que se equiparam bastante em alguns momentos do jogo. O Arsenal já foi líder por várias rodadas, é um time que hoje ainda briga pelo título, o Brighton só tá brigando pela Europa League, mas eu não consigo olhar para essa última derrota do Brighton por 5-1 pro Everton e crucificar o Brighton e dizer que nada presta mais. Eu acho que é um time que está em crescente ainda, um excelente time, muito bem treinado e pode complicar sim a vida do Arsenal por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, quando o Brighton foi visitar o Arsenal no Emirates, o Brighton venceu as últimas 2 partidas. Então é preciso ser respeitado, tá? Eu gosto muito de pensar em gols por aqui. Primeiro, aquela situação do ambas marcam, né? Porque a gente já viu aqui no PDF de apoio que o número de vezes que aconteceu o ambas marcam com essas equipes jogando em casa e fora respectivamente foi muito alto, mais de 80%. Gosto de pensar nesse ambas marcam. Se você puder pegar mais alto, melhor ainda. Gosto do over 2,5, tá? Que é muito parecido ali em relação à cotação. Acho que a gente pode ter as duas equipes marcando aqui, então o over 2,5 pode ser bem interessante. E também gosto de pensar em gols no HT. Tá? Acho que vai ser uma disputa bem franca por aqui. Acho que tende a mais gols do que propriamente match odds. Se ficar no 0-0, e pode acontecer porque é futebol, vai ser realmente uma decepção porque está sendo criada uma expectativa muito grande, principalmente pela necessidade do Arsenal em não vacilar. Porque pensa bem, se o City vacila, o Arsenal tem que vencer. Se o City vence, o Arsenal também tem que vencer para se manter vivo para as próximas últimas 2 rodadas. Tá? Então, acho que o Arsenal pode se complicar, mesmo ele não podendo. Então, eu ficaria muito mais de olho aqui no mercado de gols, porque o Brighton também tem interesse nesse jogo. Às 16 horas na La Liga, o Barcelona pode ser finalmente o campeão da temporada 2022-2023, caso vença o Espanhol. Pode até ser campeão em caso de empate, porque mesmo que o Atlético de Madrid vença o seu jogo, o máximo que o Atlético de Madrid conseguiria chegar, faltando 4 rodadas depois, seria a 83 pontos, na mesma pontuação do Barcelona. O Barcelona praticamente já seria campeão. Mas eu acho que o Barcelona vai vir tentar buscar a vitória, porque aqui a gente está falando também de um time da Catalunha, e em caso de vitória, o Barcelona ajuda e muito, ou atrapalha, dependendo do ponto de vista, o Espanhol em relação a fugir contra o rebaixamento. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. Ó, o Espanhol hoje ocupa a 19ª colocação com 31 pontos. Se o Barcelona vence, vai a 34 jogos, mantém os 31 pontos e aí fica numa situação complicado. Não é impossível de escapar, mas o Barcelona pelo menos ajudaria, a visão obviamente da torcida do Barcelona, a rebaixar o rival espanhol. Do outro lado, eu tenho um espanhol que ainda busca fugir do rebaixamento, quer vencer o Barcelona para impedir com que o Barcelona seja campeão no seu estádio. É horrível você ter o seu rival, né, num derby, sendo campeão no seu estádio, no seu gramado. É horrível. Ele não quer deixar o Barcelona levantar a taça na sua casa. Então o espanhol tem motivos para jogar sério,
sério, muitos motivos. E o Barcelona, se não for campeão nessa partida, provavelmente será na próxima, mas tem um motivo extra para jogar, que seria ser campeão e ajudar o seu rival a ser rebaixado, ser campeão no estádio do seu rival. Isso aí para a torcida importa muito. Às vezes para o time, ó, nem aí, mas para a torcida, para as duas torcidas, importam muito. Então é muito provável que o Barcelona também venha jogar sério por aqui, mesmo sendo um jogo onde, pela temporada que fez, ele vai mais cumprir tabela e vai ser campeão de qualquer jeito, mas acaba criando uma motivação extra. Se a gente olhar o PDF de apoio, a gente vai ver um Barcelona sólido, que sofreu pouquíssimos gols na temporada, sofreu muito menos gols, obviamente, no Camp Nou do que fora de casa, mas mesmo assim é uma temporada sólida, bem mais vitórias com o adversário, sai mais na frente, tem mais iniciativa, falha pouco em marcar, sofre poucos gols, mas não é tão superior assim no primeiro tempo, tá? Tem um número de vitórias relativamente baixo para um líder de competição isolado como é o Barça, tem um número de derrotas um pouco alto e melhora muito no segundo tempo, mas aqui também no segundo tempo eu tenho o Espanhol melhorando um pouquinho, principalmente na parte ofensiva. Só que, olhando com mais detalhes, a gente vai ver superioridade. O time do Espanhol sofre praticamente o dobro de gols aqui em relação ao Barcelona no primeiro tempo, por mais que o número de gols marcados pelo Barça seja baixo. No segundo tempo eu tenho o Espanhol melhorando na parte ofensiva, tentando equilibrar ali as coisas com o Barcelona, mas eu tenho um time sofrendo muito mais gols, 4 vezes mais gols do que o Barcelona. O Barcelona é um time muito mais sólido no segundo tempo. O número de derrotas do Espanhol cai, mas a do Barcelona também beira zero. Então ainda assim, no frigir dos ovos ali, o Barcelona ainda é superior. Se você é trader, vai ser provavelmente um jogo com muita tensão, né, com tensão que eu digo, o Espanhol não podendo errar porque corre o risco ali de se atrapalhar, acabar, né, se complicando em relação ao rebaixamento. O Barcelona, sinceramente, perder esse jogo ou vencer esse jogo ou empatar, para os jogadores não sei se faz tanta diferença, mas a torcida vai cobrar muito, vai querer com que os jogadores joguem sério essa partida, acaba sendo o derby, então tende a ser um jogo com mais tensão e pode acabar sendo um jogo muito interessante para cartões, tá? Para quem gosta desse tipo de mercado, pode ser um jogo assim muito turbulento e muito brigado, principalmente com a torcida, as duas torcidas ali fazendo essa pressão fora de campo. Em relação ao trade, pelo momento, né, como o Barcelona numa balança ele tem menos obrigação, acho que é difícil que o Barcelona domine o jogo inteiro. Acho que o Espanhol vai querer a bola também, vai querer jogar, se puder jogar no contra-ataque vai tentar levar o máximo de perigo possível, então pode ser um jogo mais complexo para a leitura de jogo aqui no trade, tá? Então se encontrar os momentos de superioridade do Barcelona, certifique-se que o Barcelona não está tomando contra-ataque o tempo todo, tá? O Barcelona não tem feito bons jogos fora de casa, pelo menos os últimos jogos que fez, ó, perdeu pro Rayo Vallecano fora, empatou com o Getafe e o último ganhou do Elche lá atrás, mas o Elche tá rebaixado já. Então os últimos 2 jogos ele não venceu, tá? Então isso mostra muito comodismo do Barcelona por já ter praticamente ganhado essa La Liga. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Barcelona por aqui, por mais que eu acredite que possa acontecer. Das últimas vezes que eles se enfrentaram e o Barça visitou o Espanhol, tivemos um 2-2, outro 2-2, tivemos um 1-1 e só aqui 2 vitórias do Barcelona por 1-0. Então acaba sendo um jogo muito brigado. Se eu fosse te indicar mercado de gols, eu te indicaria no máximo o over 1,5. Não duvido que a gente possa ter talvez um under 3,5 também entrando, mesma situação do jogo do City, tá? O mercado não acredita, mas pode ser interessante. Eu, como gosto muito mais do mercado de over do que de under, sempre vou olhar a favor de gols, mas se for para trabalhar o over 1,5, eu gostaria dessa odd um pouco mais alta, então se for trabalhar aqui, olharia pelo live, mas vejo valor em alguma situação para um under 3,5, a não ser que eu tenha um Barcelona saindo na frente, porque aí se o Barça sai na frente e o Espanhol começa a se expor de uma maneira completamente desorganizada, a gente pode ter o mercado de gols sendo bem interessante, tá? Então, se o Espanhol sair na frente, provavelmente a gente vai ter um jogo tendendo a um under. Se o Espanhol sair atrás do placar, a gente pode ter um jogo mais aberto. Eu prefiro esperar o live, principalmente se o Barcelona sair na frente. Aí eu poderia buscar mais 1 ou 2 gols por aqui, porque eu saberia que o cenário do Espanhol perdendo em casa para o Barça daria o título para o seu rival e ainda me complicaria na situação de rebaixamento. Provavelmente o Espanhol, então, se direcionaria para o campo ofensivo de uma maneira mais afoita. E aí eu teria espaço para trabalhar gol, tá? Se você deixar para o live e o Espanhol sair na frente, por mais que o Barcelona tenha a condição de virar o jogo, eu não olharia tanto assim para o mercado de gol, tá bom? Cuidado para vir só com o peso da camisa do Barcelona, porque o Espanhol vai jogar a vida aqui, principalmente para impedir que o seu adversário levante o troféu na sua casa. Às 4h30 no Campeonato Português, o Porto recebe o Casa Pia e aqui para o Porto não tem muita conversa, ou vence ou acaba o campeonato. O Benfica jogou ontem, eu não sei o resultado, eu tô gravando na sexta-feira, eu não sei quanto foi o jogo do Benfica fora de casa contra o Portimonense. Imagino que tenha vencido, porém caso não tenha vencido, o Porto tem ainda mais obrigação de vencer o Casa Pia.
Se venceu, também tem obrigação, né, para se manter ainda vivo, com os mesmos 4 pontos de distância do líder. Porém, realmente não sobra muito o que o Porto fazer por aqui, a não ser vir para cima do Casa Pia. O Casa Pia, como visitante, tem 5 vitórias em 15 jogos. Não é um adversário que pode, pelo menos assim, no pré, causar tanta complicação para o Porto assim, mas vamos ver com um pouco mais de detalhe. O Porto saiu na frente dentro de casa em 93% das situações. É um time muito forte que tem uma característica de resolver o jogo logo. É raro os momentos onde o Porto sai atrás e tem que virar o jogo. Geralmente em casa no Dragão. É um time que vai com muita pressão para cima, tem muita iniciativa. Quase 90% de vitória, é um time que sofre poucos gols e marcou quase 40 gols dentro de casa. O Casa Pia não vence tanto fora de casa, mas sai na frente com alguma frequência. Para um time de meio de tabela não é tão ruim, mas é um time que falha bastante em marcar, tem dificuldade de fazer gols fora de casa, mas também não sofre tantos gols assim, 10 gols a mais do que o Porto. O primeiro tempo do Porto é bastante superior, principalmente o número de vitórias, número de gols marcados, número de gols sofridos também, que é 3 vezes menor do que a do adversário. E no segundo tempo eu já tenho o Porto vencendo um pouco menos, tomando um pouco mais de gol, mas mesmo assim não consegue se equiparar ao Casa Pia, continua sendo uma equipe inferior. Se você é trader e tem metodologia para trabalhar jogos com cotações mais esmagadas, muito provavelmente você vai ter um Porto aqui com muita iniciativa, tentando vir para cima, principalmente caso o Benfica não tenha vencido o Portimonense, tá? Você vai ver provavelmente se o Benfica empatou o jogo contra o Portimonense ou até perdeu, você vai ver um Porto ainda mais ansioso e ainda mais agressivo para poder fazer esse primeiro gol. Então pode ser interessante buscar esse back favorito ao Porto no primeiro tempo se você tiver método para isso. Se você é Panther, dá até para pensar numa vitória do Porto no primeiro tempo, principalmente caso o Benfica não tenha vencido o Portimonense. Mas é muito provável que tenha, né? É uma discrepância muito grande entre as equipes. Mas ainda assim eu te aconselho a assistir pelo menos um pouquinho dos primeiros minutos para ver se o Porto tá tendo aquele comportamento que a gente gosta. Não é, obviamente, uma certeza que ele vai vencer o primeiro tempo, mas é um time que consegue entregar muita pressão, muita iniciativa, muita vontade no primeiro tempo, que é o que a gente gosta, se for para trabalhar somente os primeiros 45 minutos. Então, se o Porto estiver cumprindo o que você busca, pode ser interessante essa vitória do Porto no primeiro tempo. Eu não gosto muito de trabalhar gols em jogos do Porto, porque é uma equipe que geralmente entrega as vitórias, né? Então não tem necessidade de você ficar buscando vitória e gols, né? Mas caso você queira imaginar talvez que o Casa Pia também pode marcar por aqui ou complicar a vida do Porto, você pode olhar talvez para um over 2,5, mas eu não gosto, tá? Eu gosto mais de pensar nessa vitória do Porto, se for nos 90 minutos, pegá-la no início do segundo tempo, com mod mais alta, e se for para trabalhar o HT, esperar os primeiros minutos ali para ver como o Porto vai se comportar. O Casa Pia subiu da segunda divisão recentemente, enfrentou o Porto aqui provavelmente numa taça em 2019, numa Copa, né? Um jogo de mata-mata, e no jogo de ida do Campeonato Português ficou 0-0. Porto não conseguiu vencer o Casa Pia. Isso significa que o Casa Pia pode vir aqui para jogar de maneira mais defensiva. Isso facilita uma ideia de trabalhar a favor do Porto, seja nos 90 ou nos 45 minutos, mas dificulta a ideia de gol, tá? Então, se eu fosse trabalhar alguma coisa, seria mais voltado para o Porto vencendo o primeiro tempo ou para o Porto vencer o jogo, tá? Caso o Porto não vença esse jogo, esquece. Aí o Campeonato Português vai para as mãos do Benfica de fato. Nos jogos para gols esse domingo eu separei alguns jogos do Campeonato Alemão e um jogo do Brasileiro. Eu tenho o Paderborn contra o Heidenheim. Infelizmente o Paderborn perdeu. Vamos dizer assim que o Paderborn dificilmente vai ter a chance de pegar essa terceira colocação aqui do Hamburgo por conta das últimas rodadas. Já o Heidenheim ainda precisa vencer. Não só porque ainda disputa o título, mas também porque pode ficar de fora da segunda colocação, que garante vaga direta, né? Ele tem aqui 4 pontos de vantagem do Hamburgo e não pode vacilar, então gosto de pensar em pelo menos 2 gols por aqui. O over 1,5 está próximo, quase 1,30 no live, provavelmente deve começar próximo de 1,30, afinal de contas a gente tem um jogo parelho, mas eu não duvido que a gente possa ter mais do que 2 gols e até ambas marcam por aqui. Tá? Hannover e Darmstadt é muito interessante para o Darmstadt, porque em caso de vitória praticamente garante o título. É muito difícil pensar que o Darmstadt não vencendo aqui não vai ser campeão, e também garantiria o acesso, que se eu não me engano já está quase garantido, né? Temos 9 pontos em disputa, o Hamburgo pode fazer ainda 66 pontos. Então em caso de vitória o Darmstadt iria a 67, o Hamburgo mesmo vencendo iria a 60, com 2 jogos para fazer poderia ir no máximo a 66. Isso significa que o Darmstadt alcançaria o objetivo de ir para a primeira divisão da Alemanha,
tá bom? Então, em caso de vitória, o Darmstadt vai conseguir o seu acesso e também pode quase garantir o título. E o Hannover é um time chato de contra-ataque, então caso saia atrás e o Darmstadt queira desesperadamente ir pra cima pra virar esse jogo, cuidado, tá? O Hannover não é bobo, não. Então, gosto de pensar em gols por aqui também e não duvido que a gente possa ter um ambas marcam também entrando. Regensburg e Hamburgo. A situação do Regensburg é muito difícil, ainda dá pra escapar do rebaixamento. Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês darem uma olhada. Nesse momento que eu tô gravando, o time do Sandhausen vai perdendo para o Hansa Rostock. Sandhausen que tá abaixo do Regensburg na tabela. Então, nesse momento, acaba sendo um resultado ruim pro Regensburg, porque ele vai perdendo para o Hansa Rostock, que tá aqui, nesse momento, tá com 34, mas tá indo a 37, tá escapando praticamente do rebaixamento, tá? Então, o Hamburgo não pode vacilar contra um time que disputa contra o rebaixamento, mas o Regensburg vai vir para cima. Tá? Isso provavelmente vai gerar espaço. E o Hamburgo adora se complicar em jogo onde não pode. Se vencer, o Hamburgo ainda tem chance de disputar uma vaga direta nas duas últimas rodadas. E o Hamburgo vai pegar adversários mais acessíveis. Mas isso não significa muita coisa, porque, como eu falei, é um time que gosta de se complicar. Gosto de pensar no over 2,5, tá? Acho que o Regensburg vai para cima igual um louco. Podemos ter espaço aqui no final e não duvido também de um ambas marcam sim. Na terceira divisão da Alemanha, eu tenho o Osnabrück, que ainda tem chance de uma vaga direta para a segunda divisão, contra o Meppen, que está disputando contra o rebaixamento. Ainda tem chance de escapar, apesar de ser difícil, tá? Então vejo também um jogo bem aberto, com possibilidade de gols de pelo menos 2, tá bom? E por último, o Grêmio Fortaleza. O Grêmio dentro de casa tem vacilado no Campeonato Brasileiro, tem sofrido gols, 4 gols marcados e 3 gols sofridos em 2 jogos. O visitante Fortaleza também é uma equipe que marcou 4 e sofreu 1. Acho que é um jogo bom para ficar de olho nesse over 1,5, tá? Gosto de pensar, assim como foi ontem, tô gravando na sexta, o jogo do líder Botafogo contra a equipe do Corinthians. Antes de falar dos jogos extras, eu vou falar sobre as equipes que podem se complicar. E eu só vou te explicar o motivo para você tomar um pouco de cuidado, tá bom? Primeiro, Fiorentina e Udinese. A Fiore tomou a virada para o Basel na Conference League e vai ter o jogo da volta na próxima quinta-feira. Então, muito cuidado. A Fiore não briga por mais nada por aqui. É um jogo onde a Udinese pode aproveitar. Não estou dizendo que a Fiore não vai vencer. Estou só dizendo que a atenção da Fiorentina pode estar dividida, tá bom? Cuidado. Leverkusen é a mesma coisa. Perdeu para Roma por 1-0 na Itália, em Roma, e vai ter que definir dentro de casa essa vaga para as finais da Europa League. O Stuttgart, como ainda briga contra o rebaixamento, pode ter vantagem por aqui. Talvez esse dupla chance ou empate anula do Stuttgart tenha vantagem. Cuidado, tá? Bolonha e Roma, mesma coisa. Mesmo tendo vencido o seu jogo já de ida contra o Leverkusen, o jogo da volta agora é na Alemanha. Vai pegar um Bolonha que é muito traiçoeiro e mesmo ainda precisando vencer para ir para a Liga dos Campeões via Série A italiana, pode ser um péssimo adversário para pegar nesse momento, tá bom? Então, muito cuidado aqui também. Valladolid e Sevilha. Valladolid corre contra o tempo para escapar dessa zona de rebaixamento ou para ficar o mais longe possível dessa zona de rebaixamento e vai pegar um Sevilha que tomou o empate da Juventus no último lance. Isso significa que o Sevilha pode estar muito mais focado em pegar a Juventus agora na semifinal, na volta. Vai fazer um caldeirão, assim como fez contra o Manchester United no jogo da volta, mas ainda é um jogo que vai tomar a atenção do Sevilha. Como o Sevilha não tem chance de cair, muito provavelmente o Valladolid vai ter mais interesse nesse jogo do que o Sevilha, tá? Na Holanda, o AZ Alkmaar enfrenta o Emmen, é o grande favorito, tem a tendência de vencer esse confronto, mas cuidado, porque durante a semana tem o jogo da volta contra o West Ham, o AZ tomou a virada contra o West Ham na Inglaterra, o Emmen luta contra o rebaixamento e o AZ tenta buscar ainda o Ajax aqui para pegar uma vaga na Europa League ao invés de ficar na Conference League, tá bom? Pode ser um jogo sim, pode ser um jogo onde o AZ se complique. E a Juventus, que conseguiu um empate no finalzinho, no último lance, na verdade, contra a equipe do Sevilha, pega o Cremonese. A Juventus ainda tem interesse porque disputa essa vaga direta aqui na fase de grupos da Liga dos Campeões via Série A italiana, lembrando que o Napoli já foi campeão, e o Cremonese luta contra o rebaixamento, ainda tem chance de escapar, mas é uma situação bem difícil, tá? Eu não olharia para a Juve assim com tanto carinho, apesar de ser um time muito superior. Essas são as equipes que eu marquei, podem se complicar. Isso significa que você vai fazer lei a elas ou trabalhar contra elas? Não. É só para você tomar cuidado quando for precificar esses jogos ou colocar em algum tipo de aposta. Os jogos extras, eu tenho o Verona tentando escapar do rebaixamento contra o Torino, que não briga por mais nada. Na Bélgica, eu tenho o Antuérpia, que venceu o time do Genk, que assumiu a liderança provisória da competição. Lembrando que Genk e San Geloase jogam hoje, eu vou falar desse jogo. É muito importante para o Antuérpia vencer esse jogo para se manter na liderança. Se caso não vença, caso empate ou perca,
Bélgica, pode perder a liderança novamente, tá? O Ajax tem uma grande possibilidade de vencer aqui o seu adversário que está dentro da zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, tá? Em 3 rodadas dificilmente vai escapar, então é o grande favorito para vencer. O Atlético de Madrid também deve vencer o Elche, que também já está rebaixado por aqui, então pode ser um jogo para vitória do Atlético de Madrid. O Feyenoord deve vencer também o Go Ahead Eagles e se vencer garante o título da Holanda, tá bom? Então pode ser um jogo de festa aqui pro Feyenoord dentro de casa. O Leipzig também busca uma vitória para cima do Bremen para poder buscar uma vaga na Liga dos Campeões. Não está garantido ainda, mas pode ser já um passo para garantir essa vaga, faltando 3 rodadas para acabar a Bundesliga. Lembrando que o Bremen tem tido problemas para vencer, mas vem marcando fora de casa, então também pode ser um jogo para ambas, para over 2,5. Na Bélgica, o Saint-Gilloise enfrenta em casa o Genk, eram líder e vice-líder, agora estão na 2ª e 3ª colocação respectivamente. Cuidado, tá? Mas é um jogo muito importante, porque caso o Antwerp vacile, um desses dois pode recuperar a liderança faltando pouquíssimas rodadas, tá? Se essa não é a última, já tá quase chegando na última rodada. Então pode ser um jogo muito, muito decisivo, tá bom? Na Grécia, eu nem marquei aqui o jogo do AEK, que é o líder, porque ele joga contra o Volos com uma odd de 1,05, tá bom? Então assim, muito provavelmente o AEK vai ser campeão, se garantir um empate aqui já é campeão, essa é a última rodada, mas como o Panathinaikos tem que contar com um possível tropeço do líder e tem que vencer o seu jogo, pode ser um jogo para vitória do Panathinaikos aqui, tá? A não ser que o AEK já comece dando uma goleada de 4-0, aí o Panathinaikos deve tirar um pouco do pé, tá bom? PSV Eindhoven contra o Fortuna. O PSV ainda busca garantir essa vaga aqui nos playoffs da Liga dos Campeões. O Ajax pode ameaçar, mas faltando poucas rodadas acho difícil. Mas ainda assim é um jogo para vitória do PSV, só que com essa cotação fica muito, muito difícil. O Marselha vai enfrentar o já rebaixado Angers. Então pode ser um jogo também para o Marselha vencer para poder continuar ali pau a pau com o LAN em busca dessa vaga na Liga dos Campeões. E aí temos majestoso no Campeonato Brasileiro, o Corinthians em má fase, jogo difícil para correção de preço, na minha opinião. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Corinthians venceu uma vez, São Paulo 2, tivemos 2 empates. Tem uma tendência de ser um jogo mais under, talvez um 3,5 possa ser interessante, o mercado já sabe disso, já coloca uma odd mais esmagada, enfim, jogo difícil. O líder Botafogo com 100% de aproveitamento vai enfrentar o Goiás, que geralmente é difícil de se enfrentar em casa, mas olha, o Goiás nos últimos jogos, enfim, tomou uma goleada do Palmeiras, vamos ver se consegue segurar o líder, tá difícil segurar o Fogão. Atletiba na casa do Atlético Paranaense, geralmente quando joga lá o Atlético Paranaense tem mais condição, né? Joga um pouco mais para cima, empurra o adversário para trás, não são jogos com características over, pelo menos no histórico, no máximo ali um 2,5, mas eu olharia com muito carinho esse empate anula aqui do Atlético Paranaense. O Curitiba vem com uma péssima fase nesse brasileiro, não venceu nenhum jogo nos últimos 5. O Atlético Paranaense em casa vem de vitória contra o Flamengo e venceu fora de casa o Inter, naquela reedição da final da Copa do Brasil, né? Então vem com muita moral, pode ser interessante. E por último, o América Mineiro contra o Cruzeiro. O América também não venceu nenhum confronto aqui. O América eliminou o Cruzeiro do Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro de lá pra cá melhorou muito com o seu novo treinador. O América tá numa fase horrorosa, vem tendo falta de sorte também, acaba sendo um time que toma muito gol. Eu gosto de pensar no over 1,5 por aqui, tá? Gosto bastante. Temos também o Vasco enfrentando o Santos no São Januário, mas aí é um jogo também às 4 horas que fica numa celeuma de jogo, num horário de jogo muito, muito alto e vai ser difícil me focar. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de participar dos sorteios aqui do canal, no teoboss.com. Tem a promoção também, o bônus da Betfair de R$2 de graça no seu domingão para você aproveitar. E se você gostou do conteúdo agora sim, fica o convite para você se inscrever. Fica com Deus e até segunda-feira.